Aqui. Pronto. Deixa eu ver. Bom, então algumas pessoas responderam. Eu vou começar dando só alguns avisos iniciais. Eu queria pedir para vocês, se possível, eu vou mandar um link aqui no chat do formulário que, né, a Clara, que é outra professora de geografia, já deve ter conversado com vocês. Nós estamos querendo marcar um aulão, né, com alguns temas de geopolítica que caem no Enem, e aí a gente queria conversar com vocês, ver o que vocês acham. Então, como parece que tem, né, alguns novos alunos, sejam muito bem-vindos, né? Parece que tem alguns alunos de Venda Nova. Eu vou mandar o link de novo para vocês poderem preencher. E aí, assim, é bem rapidinho. Então, se vocês puderem, por favor, preencham. Eu não estou encontrando o link. Para a gente. Como é que fala? Para a gente poder fazer um aulão que seja, né, interessante para todo mundo. Eu vou pedir aqui de novo para a Clara. É, e aí, se ela não me mandar até o final da aula, eu mando no grupo, tá bom? Aí eu mando durante a aula ainda, para vocês poderem preencher bem rapidinho, só para a gente ver qual tema que vocês têm mais interesse, porque como o aulão vai ser uma coisa extra, né? A gente queria que fosse uma coisa bem interessante para vocês. Aí, hoje a gente vai fazer uma aula, igual eu falei no grupo, de resolução de dúvidas, né? Então, a gente já passou por alguns conteúdos, a gente está mais ou menos na metade do semestre, e aí eu queria fazer essa aula com vocês, tinha combinado com a Clara da gente fazer pelo menos uma aula de exercício, que eu sei que nem sempre vocês têm tempo, né, de fazer os exercícios, tem muitas outras coisas tem muitas outras aulas, muitas outras matérias, então a gente queria pelo menos fazer alguns mais importantes para a gente não deixar passar batido. E aí eu vou começar a aula só para dar uma orientada, falando um pouco sobre as matérias do Enem e o que mais cai. Então, deixa eu abrir aqui, compartilhar. Tá todo mundo vendo a minha tela? Agora tá aparecendo, né? Tá sim. Obrigada. Vocês... Peraí, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Porque, Jesus. Bom, então eu vou deixar no Drive também, tá? Essa imagem, para quem quiser depois ver, quem quiser consultar. Esses aqui são os conteúdos que mais caem no Enem. Então, em ordem, né, do que mais cai para o que menos cai, exploração de recursos naturais, problemas urbanos, agroindústria, população economicamente ativa, inovações tecnológicas no campo, climatologia, vegetação, nova ordem mundial, hidrografia e sustentabilidade. Então, o jeito que a gente organizou as aulas é que a gente tentou dar as matérias que caem menos primeiro, porque à medida que a gente vai chegando mais perto do Enem, a gente vai dando as matérias que caem mais. Né? Então, por enquanto, a gente já teve climatologia, vegetação, nova ordem mundial, falamos um pouco sobre população economicamente ativa, mas a gente vai voltar um pouco mais nesse tema depois, porque são as matérias que estão mais aqui para o final, elas ainda são importantes, elas caem, né, para vocês verem. A que mais cai, né, a matéria que mais cai, que é a exploração de recursos naturais, tem 32 questões. E a que menos cai, que é a sustentabilidade, tem 15. Então, sustentabilidade também não é, assim, né, irrelevante. Não são 4 questões. E aqui do lado são as habilidades que mais caem. Aí, se alguém tiver interesse, pode olhar lá na matriz de habilidades do Enem, né, e aí tem o número de questões aqui de 30 e poucos também, até umas 15. Dependendo de cada habilidade, as habilidades são relativamente, né, elas expressam essas matérias que estão aqui do outro lado. Mas então eu queria mostrar para vocês, né, esse gráfico, e vou deixar com vocês no grupo, só para vocês orientarem o estudo também, né? Então, assim, é bom a gente saber o que mais cai para vocês também. Igual eu falei, eu sei que vocês têm muitas outras matérias, que vocês têm muitas outras atividades, então nem sempre dá tempo de fazer todas as questões, e aí vocês podem dar uma priorizada
nas questões que caem mais, exploração de recursos naturais, problemas urbanos, que são as coisas que a gente vai começar a ver daqui a umas 2 semanas, mais ou menos. A gente vai terminar ainda, né, hidrografia e sustentabilidade, e depois a gente vai para essas outras questões que caem mais. Aí eu mandei, né, essa listazinha aqui de exercícios, mandei lá no grupo, não sei se todo mundo conseguiu pegar, mas igual eu falei, a grande maioria desses exercícios já estavam naquelas listas antigas, né, que a gente mandou. Então, não, né, eu sei que mandei em cima da hora, quem não teve tempo de fazer, de olhar, não tem o menor problema. Eu escolhi essas questões porque eu tentei escolher mais ou menos umas duas, né, de cada matéria que a gente já teve, para vocês poderem pelo menos ver como são os tipos de exercícios. Mas antes de fazer essas aqui, eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, né? Se fez as outras listas, ficou com dúvida em algum exercício, ou estudando alguma matéria, ficou com alguma dúvida, porque eu acho que, né, a aula de resolução de exercício é mais para tirar dúvida do que eu ficar falando aqui. Eu vou dar um minutinho aí para vocês pensarem se alguém tem alguma dúvida. Bom, então já que eu tô entendendo que ninguém tem, mas ao longo da aula, se alguém quiser mandar no chat, tiver alguma dúvida, quiser se manifestar, fica à vontade. Como, né, ninguém se manifestou, eu vou começar falando um pouquinho sobre cada uma das questões. Se der tempo, eu vou incluir uma última questão de geologia, né, que é a última aula que vocês tiveram, mas não sei se vai dar tempo na aula de hoje. E aí, esse arquivo aqui já está com a resposta certa marcada, mas se vocês quiserem, os exercícios estão lá naquele outro, sem as respostas para vocês, com as respostas só no final, né? Então, a primeira questão é uma questão que tem, né, o texto motivador, que fala: a colisão entre uma placa continental e uma oceânica provocará a subducção desta última sob a placa continental, que é exemplo dos arcos e ilhas, produzirá um arco magmático na borda do continente, composto por rochas vulcânicas, acompanhados de deformações e metamorfismo, tanto de rochas pré-existentes, quanto de parte das rochas formadas no processo. Então, o que ele está explicando aqui? Tem duas rochas que vão se encontrar, né? Então, essa aqui é a minha mão direita, né? A rocha oceânica, e essa aqui vai ser a rocha continental. Quando as rochas se encontram, a rocha oceânica, ela vai para baixo. E a continental, ela dobra. Né? Então, aqui, vou tentar continuar reta. Então, vai fazer mais ou menos isso aqui. E aí ele está perguntando qual feição fisiográfica é gerada pelo processo tectônico apresentado. Então, qual tipo de formação geológica, de rocha, de relevo, que é formado por esse processo. Planície não é, porque a gente viu que, ó, bateu as duas, essa aqui foi para cima. Planície é plana, né? Então, a gente já pode descartar planície. Planaltos cristalinos. Planaltos também não, porque planaltos, geralmente, eles não têm essa forma tão arredondada, né? A gente vê que os planaltos, eles são mais altos do que as planícies, mas eles são construções tectônicas mais antigas. Eles não são, eles são formados mais pela primeiro tem um dobramento, né, claro, e depois tem uma erosão, de forma que eles ficam mais altos que os restos. Depressões também não, porque a depressão também é mais baixa, né, e aqui a gente está tendo um aumento. E bacias sedimentares não, porque as bacias sedimentares, elas são formadas por depósito de sedimentos, né, então aqui a gente já pode ter uma ideia pelo texto, mesmo que você não saiba qual é a resposta, aqui não fala nada sobre sedimento, em hora nenhuma, fala só de deformação. Então, também não. E aí, eu fiz aqui pelo processo de eliminação, a gente chega em dobramentos modernos. E é isso que acontece, né? Então, é assim que os novos dobramentos são formados, né? As feições geológicas mais recentes, que naturalmente não são tão recentes assim, porque essa colisão com esse dobramento demora alguns milhares de anos para se formar, mas você tem essa colisão
e aí você tem essa dobra que ela é relativamente recente, geologicamente falando. Então, a questão 2 do Enem, do Enem de 2010, ela mostra que, ficou meio desformatado, tá, gente? Desculpa. Vou arrumar aqui. O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas que se encontram esses fósseis são. Então, a gente vai ver aqui que tem várias camadas, né? Então, aqui tem uma camada de um determinado período, com fósseis de um determinado período. Aqui tem uma camada com fósseis de outro determinado período. E aqui está perguntando qual que é o tipo de rocha no qual esses fósseis se formam. A primeira opção são as rochas magmáticas. E aí fala, pois a ação de vulcões causou as maiores extinções desses animais já conhecidos ao longo da história terrestre. Então, sim, a gente acredita, né? A teoria mais aceita aqui foi uma erupção vulcânica que causou a extinção dos dinossauros, várias erupções, mas não porque eles foram soterrados, porque a erupção vulcânica ela vem com vários gases, né? E aí ela modificou a atmosfera da Terra e eles não conseguiram sobreviver. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: as rochas magmáticas elas são formadas por magma, né? Lava, que é muito quente. Então, elas não favorecem a preservação de fósseis, porque a tendência é que elas não necessariamente destruam, mas pelo menos danifiquem tudo que está lá. Porque se tinha um dinossaurinho lá feliz e passou uma lava vulcânica em cima dele, provavelmente ele vai ser derretido, ele não vai ser conservado, né, dentro dessa rocha. A segunda opção, que é a opção correta, que é sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos sedimentos. Por que essa resposta correta, né? Porque não está correta, mas o que a gente pode pensar, como que a gente sabe sobre formação de rochas sedimentares, que já indica que essa aqui está correta? As rochas sedimentares, elas são formadas pelo acúmulo de sedimentos ao longo do tempo. Né? Então, tinha aqui um dinossaurinho morto, tadinho, e aí foi juntando sedimentos em cima dele, e ele ficou ali fossilizado. O que demonstra pra gente que foi isso que aconteceu é porque os fósseis, eles estão em camadas. E essas camadas correspondem ao tempo geológico. Então, assim, tinha aqui o dinossauro 1. Ele foi soterrado por uma camada de sedimentos que virou uma rocha. Dali a pouco, tinha um outro animal ali em cima. Daqui a pouco, assim, né? Daqui a uns 2.000 anos. Tinha um outro animal ali em cima, que também foi soterrado por mais sedimentos e ficou ali fossilizado. Então, quando a gente vê essas várias camadas, é que a gente consegue ver que é uma rocha sedimentar, porque é assim que elas são formadas. São formadas por camadas de sedimentos. O segundo também, magmáticas, a gente já determinou que não é, então já seria. Oi, Maria Clara, você quer falar alguma coisa? Eu levantei a mão sem querer, desculpa. Ah, tá, tudo bem. Magmáticas a gente já determinou que não é, mas vamos terminar de ler. Pois são as rochas mais facilmente erodidas, possibilitando a formação de tocas que foram posteriormente lacradas. Também não é verdade, porque as rochas sedimentares elas são mais facilmente erodidas do que as rochas magmáticas, exatamente por elas serem formadas por vários sedimentos condensados, né, pressionados juntos, os sedimentos também podem ir se soltando. Aí o segundo, sedimentares está ok, então vamos ler o resto. Já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão da área representada. Por que está errado? Porque cada camada não significa um evento de erosão. Erosão é quando a rocha vai se desfazendo, né? Aqui, na verdade, significa um evento de construção da rocha, né? De pressão sobre esses sedimentos, que fez com que essa camada de rocha se solidificasse. E por último, metamórfica, pois os animais representados precisavam estar perto de locais quentes. Aqui não fala nem quais animais são, então essa alternativa já está errada, porque não faz sentido, né? A segunda parte não tem muito a ver com a primeira, porque você não sabe qual animal que é, e a maioria dos animais não precisa estar perto de locais quentes, e só por o local ser quente não quer dizer que a rocha é metamórfica, né? Existem rochas sedimentares e magmáticas em locais que são quentes também. Então, essas foram as duas questões que eu peguei da matéria de geologia que estão nas listas, tá? Então, assim, o que eu sugiro é,
Se vocês viram essas duas questões e tiveram alguma dúvida, não acharam tão fácil, façam a lista, né, para vocês poderem treinar um pouco mais. Agora a gente vai para a geopolítica. Então, a primeira questão também da lista que estava lá em Beirute, no Líbano, quando perguntamos sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal posta sobre jornais, como se fossem guardanapos. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Então, aqui está a fonte do texto, né, um texto adaptado, e aí pergunta: o cenário descrito acima aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de. Então, a gente está aqui, ó, vamos. Essa é uma questão. Algumas das questões de geografia são mais conteudistas, mas muitas das questões elas precisam muito do texto motivador para vocês responderem. Essa é uma delas. Então, vamos dar uma dissecada aqui no texto motivador. Então, está no Líbano, perguntando onde que estão os refugiados sírios, né? A gente sabe que a Síria está em uma guerra civil há muitos e muitos anos, então tem muitos refugiados no Oriente Médio. Aí o homem fala que estão em todos os lugares, lugar nenhum, e a pessoa, né, que está contando a história, ela fala que os refugiados, você vê eles meio que escondidos, né, porque eles estão escondidos do vento, estão escondidos do frio, ou eles estão em tendas de refugiados que ficam em terrenos vagos também, que normalmente não são em áreas, né, muito, muito cheias, né, em áreas muito populosas, costumam ser em áreas mais vazias. Então, qual que é o cenário descrito? Migração massiva de pessoas atingidas por uma catástrofe natural. Aí aqui a gente já começa a ver que, apesar do texto ser muito importante, o conteúdo também é muito importante. O que está acontecendo na Síria? Uma guerra. Então, as pessoas não estão migrando de lá por causa de uma catástrofe natural, né? Aí a gente tem que saber isso, que está tendo uma guerra civil na Síria atualmente. Por isso que é bem importante também para o Enem ver notícia e estar atualizado nas questões mais atuais. Então, essa aqui foi descartada. Hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Em primeiro lugar, o texto não fala nada sobre cultura, né? Ele não fala sobre nenhum tipo de mistura entre a cultura síria e a cultura libanesa. Em segundo lugar, falar, né? Acho que a Clara deve ter falado com vocês durante a aula, não é porque são dois países que têm uma população predominantemente muçulmana ou predominantemente árabe que existe uma homogeneidade social, né? São países diferentes entre si. Então, essa também está descartada. Desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. O texto também não fala nada sobre seitas extremistas, desmilitarização voluntária, então não tem nada a ver com isso. Peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. Bom, como a gente vê aqui, né, que os sírios costumam se encontrar em tendas do Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados, a gente já consegue entender que, na verdade, eles não estão fazendo uma peregrinação religiosa, né? Eles são refugiados, eles estão lá porque eles não têm outra opção, até porque, que eu saiba, não existe nenhum tipo de peregrinação que é feita anualmente para o Líbano. E aí o último é desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados, que é a resposta correta, porque a Síria está sofrendo um conflito armado, e por isso, mesmo que vocês não saibam assim, o que é, mesmo que vocês não entendam algum conceito, é só a gente pensar, né, o que a questão está falando. A Síria está sendo afetada por um conflito armado, as pessoas estão sendo retiradas do seu território de forma forçada por esse conflito, tanto pelas forças do governo quanto pelas forças opostas ao governo, e estão tendo que encontrar outros países, nesse caso o Líbano. Então, a resposta certa é a letra E. Deixa eu ligar uma luz aqui, que minha cara está meio escura. Questão número 4 do Enem. A gente chega aqui numa questão
sobre Israel e Palestina, né? Então, gente, peraí, desculpa. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, ONU, aprovou um plano de partilha da Palestina que previa a criação de dois estados, um judeu e outro palestino. A recusa árabe em aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito entre Israel e países árabes. A Segunda Guerra em Suez, em 1956, decorreu da decisão egípcia de nacionalizar o canal, ato que atingia interesses anglo-franceses e israelenses. Vitorioso, Israel passou a controlar a península do Sinai. O terceiro conflito árabe-israelense ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias, tal a rapidez da vitória de Israel. Em 6 de outubro de 1973, quando os judeus comemoravam o Yom Kippur, que é o dia do perdão, forças egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel, que revidou de forma arrasadora. A intervenção americano-soviética impôs o cessar-fogo, concluído em 22 de outubro. A partir do texto acima, assinale a opção correta. Bom, gente, essa questão é um exemplo de uma questão que ela é um pouco mais conteudista. Então, assim, tem o texto motivador, e é claro que o texto motivador, ele ajuda, né? Mas vocês têm que saber a história do conflito árabe-israelense. Vocês não podem só pegar esse texto aqui e, como é que fala? E falar, vou ler o texto e vou achar a resposta. Não, vocês têm que saber algumas, a gente vai ver que vocês têm que saber já algumas coisas, ter um conhecimento prévio sobre o conflito Israel-Palestina. Então, vamos lá, primeira alternativa. A Primeira Guerra Árabe-Israelense foi determinada pela ação bélica de tradicionais potências europeias no Oriente Médio. Então, vamos ver se o texto motivador fala alguma coisa sobre a Primeira Guerra. Olha aqui, ó. A recusa árabe em aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito entre Israel e países árabes. Ou seja, se o conflito foi entre Israel e países árabes, a gente já vê que não tem potências tradicionais europeias interferindo nesse conflito. A resposta, a questão B, alternativa B. Na segunda metade dos anos 60, quando explodiu a Terceira Guerra Árabe-Israelense, Israel obteve rápida vitória. E aí, essa resposta a gente consegue achar aqui no texto, porque o terceiro conflito árabe-israelense ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias, tal rapidez da vitória de Israel. Então, tá certo isso. A Guerra do Yom Kippur ocorreu no momento em que, a partir da decisão da ONU, foi oficialmente instalado o Estado de Israel. Isso não é verdade. A Guerra do Yom Kippur, ela foi em 1973, né? Então, vocês teriam que saber que, na verdade, o texto até fala que o Estado da Palestina, ele não foi criado, o Estado de Israel, ele não foi criado em 73. A guerra, né, que ocorreu logo que foi criado o Estado de Israel foi a Primeira Guerra Árabe-Israelense. A ação dos governos de Washington e Moscou foi decisiva para o cessar-fogo que pôs fim ao primeiro conflito árabe-israelense. Essa alternativa nem fala no texto, não fala nada sobre Washington e Moscou. Então, a gente teria que ter um pouco mais de conhecimento para saber que ela é falsa. A Rússia, ela teve um papel muito pequeno até o presente momento, assim, no conflito árabe-israelense, em termos de cessar fogo, em termos de realmente, diretamente participar de conversas e sugerir soluções. Os Estados Unidos tiveram mais influência porque os Estados Unidos têm uma comunidade judaica muito grande, então eles são muito próximos de Israel. Agora, qualquer alternativa que fale que a Rússia foi decisiva para cessar fogos, que a Rússia foi decisiva na condução de negociações, aí não é verdadeira. A Rússia não participou tão ativamente nem do conflito, nem da questão diplomática entre Israel e Palestina. Então, agora, a última alternativa, que é a alternativa E, apesar das sucessivas vitórias militares, Israel mantém suas dimensões territoriais, tal como estabelecido pela resolução de 1947, aprovada pela ONU. Outra alternativa que não fala no texto, né? Então, a gente precisa ter um conhecimento maior, mas assim,
a gente pode fazer um pensamento lógico também, né? Israel venceu aí, igual a gente viu, todas as guerras até o presente momento. Então, teve sim um crescimento, né? Igual fala aqui, por exemplo, que Israel passou a controlar a Península do Sinai. Alguns desses territórios foram devolvidos. Então, territórios que eram do Egito, da Jordânia, mas os territórios palestinos, Israel controla hoje integralmente. Então, Israel tem um controle integral, Israel ocupa os territórios palestinos. Tem um controle integral de todo o território que deveria ser distribuído entre Israel e Palestina. Então, essas foram as duas questões de geopolítica que eu selecionei aqui, mas lembrando que a gente vai ter um aulão de geopolítica mais para frente, então a gente vai poder falar um pouco mais, vai poder fazer mais questões. Aí agora nós vamos começar as questões de cartografia, orientação, que foi a nossa primeira aula. Então, essa questão do Enem de 2000 é uma questão mais antiga, mas eu achei uma questão interessante porque ela é um pouco mais difícil. Quem teve dificuldade, não conseguiu fazer, não precisa ficar preocupado, porque não é o tipo de questão que tem caído, né, nas últimas versões do Enem. Mas então ela começa falando: casa que não entra sol, entra médico. Esse antigo ditado reforça a importância de, ao construir casas, darmos um segundo, gente. Peraí que eu vou. Tem alguém. Foi embora, desculpa, gente, que tinha alguém batendo aqui na minha porta. Então, casa que não entra sol, entra médico. Esse antigo ditado reforça a importância de, ao construirmos casas, darmos orientações adequadas aos dormitórios, de forma a garantir o máximo de conforto técnico e salubridade. Assim, confrontando casas construídas em Lisboa, ao norte do Trópico de Câncer, e em Curitiba, ao sul do Trópico de Capricórnio, para garantir a necessária luz do sol, as janelas dos quartos não devem estar voltadas, respectivamente, para os pontos cardeais. Então, a primeira coisa que eu acho que não aconteceria atualmente é que o Enem não costuma fazer questões com comandos com negativas, né? Normalmente ele fala, a janela tem que estar voltada para tal lado. Aí, o que a gente vai pensar para fazer essa questão? O Sol, o movimento aparente do Sol, né, quando a gente está na Terra, o que a gente vê? O Sol nasce do leste e ele vai para o oeste. Todos os dias. O Sol nasce de um lado e vai para o outro. Ou seja, se a sua janela estiver virada ou para o leste ou para o oeste, em algum momento do dia, ela vai pegar sol. Então, pode ser que não pegue muito sol, dependendo, né, do inverno, do verão, como é que for, mas a janela pode estar voltada assim para o leste e para o oeste. Então, essas duas opções já estão descartadas. Agora, então, sobrou norte e sul. Agora, como que a gente vai pensar? Tentando achar alguma coisa redonda aqui para ver se eu consigo fazer isso direito. A gente viu, né, tem até no PowerPoint da primeira aula, que eu mandei lá no grupo, o movimento aparente do Sol, aliás, o movimento da Terra em torno do Sol. Vamos supor que isso aqui é meu Sol. E aqui está a minha Terra. A Terra, ela gira, né, dessa forma, e a Terra é um pouco torta. O eixo da Terra, ele não é reto, então a Terra gira assim. E aí, vamos ver os dois locais que a gente tem. A gente tem Lisboa, ao norte do Trópico de Câncer, então Lisboa está um pouco em cima. Curitiba está ao sul do Trópico de Capricórnio. Então, Lisboa roda, né? Tá vendo aqui? Fica mais ou menos assim, em volta do Sol. Se a janela de Lisboa. Peraí. Isso, né? Lisboa está aqui em cima. Se a janela de Lisboa estiver virada para o norte, quando chegar uma determinada época do ano em que Lisboa está aqui, né, em relação ao Sol, a janela não vai pegar Sol. Peraí. É difícil de explicar essa questão, gente, por isso vou até pedir desculpa. Mas, ó. Então, a casa está em Lisboa. Então, para garantir. Tá, como que eu explico isso? Lisboa já está no norte. Então,
durante uma determinada época do ano, o Sol está aqui, Lisboa está virada para cima do Sol, está em cima do Sol, não é em cima em termos. Se a janela estiver virada para o norte, não vai pegar sol nenhum. O Sol ele vai estar um pouco para baixo. Então, a janela tem que estar virada para o sul, porque Lisboa está rodando aqui em cima. Curitiba está aqui embaixo. Ou seja, durante uma determinada época do ano, porque a Terra está um pouco tortinha, né? Curitiba está como se fosse abaixo do Sol. O Sol está aqui, Curitiba está aqui. Se a janela estiver virada para baixo, para o sul, Curitiba não vai pegar sol nenhum. Então, assim, essa questão é uma questão um pouco complicada, mas sempre que tiver essas questões sobre o movimento da Terra, sobre o movimento de translação, pontos cardeais, eu sugiro que vocês lembrem sempre daquele esqueminha. Eu vou deixar os PowerPoints todos no Drive, que eles não estão lá, eu mando normalmente no grupo, mas aquele esquema que mostra a rotação da Terra, ele é muito importante. Então, assim, eu sugiro que vocês deem uma lida nele, deem uma memorizada, porque ele ajuda muito. A minha dificuldade de explicar para vocês como faz essa questão é exatamente que se eu tivesse colocado aqui o esqueminha teria sido muito melhor, mas eu esqueci. Então, vamos seguir aqui para a questão 6. A questão 6 eu queria fazer porque é uma questão sobre projeções cartográficas, que eu acho que eu não consegui dar no dia daquela aula, né? Falta um pouco de tempo. Então, isso aqui é o símbolo da ONU, né? Isso aqui é a Terra, mas é a Terra de um ponto de vista um pouco diferente que nós não estamos acostumados a ver. E aí fala que a ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é. Então, a gente tem aqui alguns modelos de projeção cartográfica. O que é uma projeção cartográfica? É a representação que a gente usa da Terra. O que acontece, eu acho que eu falei disso sim, não tenho certeza, mas eu vou fazer uma recapitulação bem rapidinha. Se eu não tiver falado, vocês me mandam, por favor, que aí talvez eu volte em uma outra aula. A Terra é redonda. E para a gente ter um mapa, a gente precisa representar ela de uma forma reta. Né? Então, vão existir distorções. A gente não consegue representar uma esfera em uma folha de papel sem distorcer nenhuma parte dessa esfera. E para isso, foram criados ao longo dos anos diversos tipos diferentes de projeções cartográficas. A projeção cartográfica mais comum que a gente costuma usar é a C, que é a Terra aberta, assim, é como se fosse, você pega, os livros eles costumam mostrar como se fosse uma laranja, então você abre ela, e aí tem vários gominhos, e você meio que preenche, assim, como é que fala? Os vãos entre elas. Mas o logotipo da ONU, a gente vê aqui que ele não é aquele mapa mundi normal que a gente está acostumado a ver. Então, o que é a melhor forma de fazer essa questão? Pensar o que está no centro desse mapa e o que está para os lados. O centro desse mapa é o Círculo Polar Ártico. Então, a gente vê que ele está começando de cima, né? Se a gente pensar na representação tradicional da Terra, com o hemisfério norte em cima, o hemisfério sul embaixo, ele está começando lá do norte. Então, a gente já descarta com essa possibilidade a C, a D e a E. Porque o ponto central delas não é o hemisfério norte. Né? A gente vê que aqui na C, a representação, né, a folha de papel, ela está mais perto das laterais da Terra. Na D, a folha está um pouco torta, então ela não está pegando exatamente de cima. E na E, apesar da folha estar encostando assim no norte, ela encosta também no sul. E a gente vê que aqui a gente nem enxerga, né, a Antártica, a parte mais ao sul do planeta. Sobra para a gente a A e a B. A resposta certa é a A. Por que a resposta certa é a A? Exatamente porque o tipo de projeção, né, é uma projeção plana, ao contrário da projeção triangular. A projeção triangular, ela tem uma... Como é que eu explico isso? Uma distorção maior em cima, porque vocês veem que a folha de papel, de novo,
falando sempre da folha, porque é assim que a gente explica, né, de forma didática, as projeções, ela encosta dos lados. Onde a folha encosta no globo é sempre onde vai ter a menor distorção. E aqui a gente vê que a menor distorção, ela está na Antártica. A partir do momento que a gente vai descendo, os continentes ficam mais distorcidos. Se vocês verem aqui a Austrália, não é assim normalmente que a gente vê a Austrália, né, no mapa mundi, numa representação do globo terrestre. Então, a gente vê que a distorção vai aumentando à medida que a gente vai para os lados. Por isso que a gente sabe que a folha está encostando no globo, né, a folha da projeção, onde seria o Polo Norte. Então, a resposta certa é a letra A. E isso também é uma coisa que tem na aula, no PowerPoint, tem vários modelos de projeção, e eu tentei mostrar como que esses modelos. Ai, desculpa, gente, eu tô meio com alergia, tô coçando meu nariz a aula inteira, mas tá difícil. Como que esses modelos ficam, né? Então lá tem assim, modelo esse cônico, né? Que é esse aqui do triângulozinho. Como que é isso quando você vê uma foto? E aí, se vocês tiverem de novo isso na cabeça, isso ajuda muito nas questões do Enem. E cartografia, gente, não tem jeito. É um pouco decoreba, tá? O texto motivador, a imagem, não vai conseguir ajudar vocês tanto se vocês não souberem a matéria. Então, sugiro que vocês deem realmente uma revisada. Não sei. Não de alérgico, vou acabar isso aqui. Bom, então nós vamos para a questão 7, que é uma questão do Enem de 2005 também. Aí a gente está entrando aqui nas questões de clima. Essa questão, vocês nunca fizeram, uma questão nova. Acho que a partir de agora são todas novas. E aí a questão fala o seguinte: a água é um dos fatores determinantes para todos os seres vivos, mas a precipitação varia muito nos continentes, como podemos observar no mapa abaixo. Então, aqui é o mapa da precipitação, aí aqui tem uma legenda, né? Sempre quando tiver um mapa, vamos lembrar de olhar a legenda. Esse cinza mais claro é quando a precipitação anual é abaixo de 250 milímetros, e os pretinhos são quando a precipitação é abaixo de 1.500 milímetros. Aí tem as temperaturas também, a latitude, aí que vocês podem ver, tá vendo? 60 norte, 30 norte, 0, 30 sul, 30... Então, é interessante vocês olharem no mapa, né, o que corresponde, para vocês terem uma ideia da região mais ou menos que é. E as temperaturas médias anuais. Aí a questão fala: ao examinar a tabela da temperatura média anual em algumas latitudes, podemos concluir que as chuvas são mais abundantes nas maiores latitudes próximas do Equador. Por quê? Então, nas maiores latitudes. Então, a gente tem aqui a linha do Equador, né? E aí eles estão falando que as precipitações são maiores próximas do Equador. Aí eu vou dar um segundinho para vocês lerem as alternativas, como essa é uma questão nova, só para vocês entenderem um pouquinho a questão. Aí, gente, esse é um exemplo de uma questão que eu queria trazer. Eu achei essa questão na internet, então eu não tenho certeza que ela estava exatamente assim no Enem, mas o comando está um pouco confuso. Por quê? Ele fala nas maiores latitudes próximas do Equador. As maiores latitudes não são próximas do Equador, elas são distantes. E aí você fica na dúvida, você fala, então a chuva é maior nas maiores latitudes ou ela é maior próximo do Equador? Porque eu imagino que deve ter tido algum erro, deveria ser, enfim, não sei. Aí você volta para a imagem e vê onde que tem mais chuva. É próximo do Equador. Então, esse maiores aqui, eu escreveria essa questão assim, ó. As chuvas são mais abundantes nas latitudes próximas do Equador. Esse maiores aí tá totalmente sobrando. Vou pôr assim. Então, pela imagem, às vezes, assim, quando você não entende o comando, você fica meio desesperado, sem saber o que você faz. Mas olhando aqui na imagem, dá para você entender o que a questão quis dizer. Porque claramente as precipitações maiores são próximas aqui da linha do Equador.
E aí vamos para as alternativas. Por quê? As grandes extensões de terra fria nas latitudes extremas impedem precipitações mais abundantes. Essa questão aqui ela não faz nem muito sentido. Eu não sei nem explicar por que está errada, porque ela só está errada. Nenhuma grande extensão de terra fria ela impede a precipitação. Ela não favorece, não é um elemento que causa grandes precipitações, mas não tem impedimento, assim, não. Letra B. A água superficial é mais quente nos trópicos do que nas regiões temperadas, causando maior precipitação. Uma pessoa poderia ler essa questão e falar a verdade, que a água está quente, ela evapora e aí precipita. Mas a água superficial é mais quente por quê? Por si só? Poderia ter uma água superficial muito quente nas áreas temperadas? Não. A água superficial é mais quente porque o clima é quente. E o que faz a água evaporar e precipitar não é o fato da água ser quente. A água não chega a, sei lá, 100 graus, a 50 graus sozinha. Ela precisa da ação das correntes de ar, dos raios de sol, da temperatura externa. Então, essa questão também tá, essa alternativa também está errada. Questão C. O ar mais quente tropical retém mais vapor de água na atmosfera, aumentando as precipitações. Essa dá certo. Por quê? E aí, na B e na C, a gente pode pensar em regiões secas, que são, por exemplo, no sertão do Nordeste. É uma região quente. A água superficial que existe no Nordeste, ela é quente. Mas por que lá não chove tanto quanto na floresta amazônica, quanto na região do Equador? Porque o ar perto do Equador, ele é mais quente do que na região do sertão. A atmosfera, em geral, ele é mais quente. Então, a região perto do Equador, ela retém vapor de água, é uma região úmida o tempo todo, o ano inteiro, mesmo quando não está chovendo, é sempre úmido, porque o ar está sempre retendo aquele vapor de água. E aí, qualquer evaporação a mais faz com que esse ar fique muito condensado e chova. Então, vamos para a letra D. O ar mais frio das regiões temperadas retém mais vapor de água, impedindo as precipitações. Está errada por dois motivos. Primeiro, que o ar mais frio, ele não retém mais vapor de água. Quem retém mais vapor de água é o ar mais quente, as partículas elas se agitam mais quando o ar está mais quente, isso favorece a retenção desse vapor. E segundo, que quando retém mais vapor de água, isso favorece a precipitação, não impede. Então, está duplamente errado. E a letra E, a água superficial é fria e menos abundante nas latitudes extremas, causando menor precipitação. A mesma coisa da letra B. E aí, uma coisa que é interessante a gente perceber é que se a letra B tivesse certa, a letra E tinha que estar certa. Porque o que a letra B fala? Que a água superficial é mais quente nos trópicos, isso causa maior precipitação. A letra E fala a água superficial é mais fria nas latitudes extremas, causando menor precipitação. Então, se um está certo, o outro está certo também. Então, como você só pode marcar uma alternativa, as duas têm que estar erradas. De novo, a água fria por si só, ela não causa menor precipitação. Se a água for fria e o tempo for quente, o calor atmosférico, os raios de sol vão fazer que essa água evapore. Então, por que eu queria trazer essa questão? Essa é uma questão que eu não considero tão boa, tão bem escrita. Ela é uma questão que, se eu estivesse fazendo Enem, ela ia me causar uma certa ansiedade. Ela é um pouco confusa, eu não achei que ela foi bem elaborada, mas eu queria trazer para vocês para mostrar que dá para utilizar algumas técnicas de eliminação. Se a gente parar, respirar e pensar bem, a gente consegue fazer a questão tranquilamente. Essa questão da B e da E é bem interessante. Se tem duas alternativas, que se uma está certa, a outra tem que estar certa, as duas têm que estar erradas, porque a gente só pode marcar uma alternativa certa. Então, agora a gente vai para a questão 8. Ó, Lucas levantou a mão. Lucas, você tem uma dúvida? Eu ia perguntar, só que minha internet acabou caindo. Então não sei se você falou. Mas é que eu não sei muito bem o que exatamente significa precipitação. Se Tá. puder. Precipitação é quantidade de chuvas.
Então, um lugar que tem maior precipitação por exemplo, perto da floresta amazônica. É um lugar que chove mais ao longo do ano, né? Gente, eu vou colocar todos os PowerPoints no Drive, viu? Que eu esqueci. Mas lá tem os conceitos bonitinhos. Então, os dois principais fatores que a gente tem para definir o clima de um lugar é temperatura, então se é quente ou se é frio, e precipitação, que é se chove muito ou se chove pouco. Então, no sertão do Nordeste, a gente tem uma baixa precipitação. Quer dizer que ao longo do ano, a gente tem pouca chuva. E na região amazônica, a gente tem uma alta precipitação, que quer dizer que chove muito. Tem regiões que chove, por exemplo, todo dia. E como que a gente mede a precipitação? A gente mede em milímetros. Então, tá vendo aqui, precipitação anual abaixo de 250 milímetros, abaixo de 1.500 milímetros? O que isso quer dizer? A gente vê isso muito nas notícias, por exemplo, em Belo Horizonte amanhã vai chover 2 milímetros. Quer dizer o seguinte, se a gente pegar a área de Belo Horizonte, como é que eu explico isso? Pensa que Belo Horizonte é tipo um potinho. Você tem um potinho no formato de Belo Horizonte. Depois que acabar de chover, amanhã, por exemplo, esse potinho ia ter uma camada de 2 milímetros de água. Quer dizer que se a cidade fosse toda impermeabilizada, se não tivesse nenhum lugar para absorver essa água, depois desse dia de chuva, teria uma camada sobre a área da cidade inteira de 2 milímetros. Então, o que aqui está falando? Está falando que, por exemplo, vamos pegar uma região aqui. Manaus está na região de abaixo de 1.500 milímetros. Isso quer dizer que no ano, porque aqui fala que é a precipitação anual, em Manaus, se você juntar toda a chuva que tem um ano em Manaus e você juntar, né, se Manaus fosse impermeabilizada, essa chuva não escoasse, você teria uma camada de 1.500 milímetros de água na região de Manaus, na cidade de Manaus inteira. Então, é assim que a gente mede a precipitação, que é a quantidade de chuvas, a quantidade de água que cai ao longo do ano, e muitas vezes a gente mede isso anualmente. Então, por exemplo, em janeiro a precipitação é baixa, em outubro a precipitação é alta. Isso ajuda a gente a ver o tipo de clima que existe naquela região. Eu respondi a sua pergunta, Lucas? Ou você ainda ficou com dúvida? Respondeu sim, muito obrigada. Por nada. Gente, eu vou pular a próxima questão, que é uma questão sobre o El Niño. Se vocês depois conseguirem fazer e tiverem dúvidas, vocês me falam, porque a gente só tem tempo para fazer mais uma questão. Então, eu queria fazer essa aqui, a questão 10. Por que eu queria fazer a questão 10? Porque na nossa aula de demografia, a gente viu as várias pirâmides etárias. E essa questão é interessante porque ela fala sobre a pirâmide etária sem te dar a foto. Então, de novo, olhar aqueles mapas, as imagens, é muito importante para vocês já terem isso na cabeça. E você tem que saber, para responder essa questão, né, a pirâmide etária e a consequência disso. Então, ela fala sobre demografia, mas ela pergunta sobre os impactos da transição demográfica, né? Então, o que ela fala? A pirâmide de formato triangular da década de 70 foi dando lugar a uma pirâmide mais retangular, de base mais estreita e topo mais largo. Em 1991, a população de 0 a 14 anos correspondia a 34,7% da população brasileira, tendo passado para 24,1% em 2010. A população em idade ativa, entre 15 e 59 anos, por sua vez, passou de 58 para 65,1 no mesmo período. Então, é um dado do IBGE. E aí, isso aí, de novo, na nossa aula de demografia, a gente viu que a gente tem, inicialmente, em países que estão iniciando aí a sua industrialização, normalmente, assim, a gente tem a pirâmide demográfica triangular. Então, a gente tem uma taxa de natalidade muito alta, mas a gente tem uma taxa de mortalidade muito alta. Então, a pirâmide vai afinando rapidamente. E aí, o que a gente tem atualmente? Um aumento da expectativa de vida, uma redução da mortalidade. Então, qual que é a tendência da pirâmide? A tendência é a pirâmide inverter. Nascem cada vez menos pessoas, porque as mulheres têm acesso a métodos contraceptivos, as pessoas, à medida que elas melhoram de vida, elas começam a ver
o preço de ter filhos, e elas desistem de ter filhos, então você tem uma taxa de natalidade menor e uma taxa de mortalidade menor também, por causa dos avanços da medicina. Então, você tem menos pessoas nascendo e as pessoas vivem cada vez mais. Então, as pessoas adultas e idosas são maior parte da população. E aí, aqui nessa questão, pergunta, né, as alterações do perfil demográfico brasileiro, qual é a consequência socioeconômica que elas trouxeram? Então, eu vou falar bem rapidinho. Aumento da mortalidade infantil não foi, mortalidade infantil diminuiu, por isso que a gente, né, as pessoas estão vivendo mais. Crescimento das desigualdades regionais pode ser, sim, um impacto, mas não é um impacto direto. Não é porque tá nascendo menos gente que as desigualdades regionais aumentaram, né? Redução dos gastos na educação superior, não, porque tem mais pessoas na educação superior, né? Mais pessoas chegam à idade adulta, então a gente precisa de um aumento nos gastos com a educação superior. Restrição ao atendimento público hospitalar também não, porque se a taxa de mortalidade está reduzindo é porque as pessoas estão tendo mais acesso à saúde. E o último é expansão da demanda por ocupações laborais, que é verdade, porque a gente tem uma população adulta maior e a gente tem uma população que continua trabalhando por mais tempo, porque as pessoas vivem mais, elas têm mais qualidade de vida. Então, quando a gente tinha uma taxa de mortalidade maior, as pessoas nem sempre chegavam à idade economicamente ativa. E hoje elas chegam. Então, a resposta certa é a E. Gente, eu até estendi um pouquinho aqui o horário da aula, peço desculpas. Mas, de novo, eu vou mandar de novo essa lista no grupo, vou deixar no Drive. E aí, se vocês puderem, se vocês não tiverem feito nenhum exercício, se vocês puderem fazer só essa lista, é muito importante para vocês verem se vocês estão com dúvidas, se vocês estão aprendendo bem a matéria. E se vocês não tiverem, por favor, pode me chamar no WhatsApp, chama a Clara, chama a gente no grupo, que a gente responde as dúvidas que vocês tiverem, ou marca uma outra aula de dúvidas também. Ou se vocês quiserem mais exercícios de uma determinada matéria, podem pedir também, que a gente não fica mandando muito, que a gente não quer sobrecarregar vocês, mas tem mais exercício de todas as matérias, se vocês quiserem. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Bom dia para vocês, bom fim de semana e boas aulas aí no resto do dia.